O mundo cristão tem observado 2 dias diferentes de guarda. De um lado, a maioria dos cristãos observa com sinceridade o domingo, o primeiro dia da semana, acreditando que é um memorial da ressurreição de Cristo. De outro lado, um grupo de cristãos igualmente sinceros creem que a Bíblia honra apenas o 7º dia como o sábado do Senhor. O fato é que em algum momento da história, alguém fez a mudança do dia de guarda. Como isso aconteceu? Quem mudou o descanso do sábado, o 7º dia da semana, para o domingo, o primeiro dia da semana? Será que Deus, Cristo, ou talvez os apóstolos, fizeram essa mudança? Será que a Bíblia autoriza essa mudança? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, do sábado para o domingo. Esse é o último programa da série 24 Horas de Descanso. Durante essa série, eu procurei deixar bem claro a você que nós nunca somos salvos por boas obras, ou por guardarmos a lei, ou por guardarmos o sábado. Mas também, em contrapartida, com todo amor, com todo carinho, eu nunca poderia fugir de mostrar a você a verdade como ela é. Hoje, nesse último programa, eu preciso responder ainda algumas perguntas que, quem sabe, ainda não tenham sido respondidas nos outros 5 programas, ou que, quem sabe, não tenham ficado assim tão claras no seu coração. Assim sendo, eu achei que valia a pena revisar e estabelecer alguns conceitos bem firmados na Bíblia. O primeiro deles, quando Deus deu os 10 mandamentos ao seu povo, Ele também deixou bem claro que nenhum ser humano deveria mudar as suas ordens. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Deuteronômio 4:2. Em segundo lugar, o próprio Deus prometeu não alterar os seus mandamentos. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Salmo 89:34. Porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1:17. Em terceiro lugar, Jesus não mudou o sábado e nem anulou. Ele confirmou em sua vida e até declarou: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Mateus 5:17-18. Em quarto lugar, os discípulos e apóstolos continuaram guardando o sábado, mesmo após a morte de Jesus. Tiago, o primeiro líder da igreja cristã primitiva, escreveu o seguinte sobre os 10 mandamentos: porque quem obedece a toda a lei, mas tropeça em um ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Tiago 2, 10 e 11. Em quinto lugar, Lucas, o médico e evangelista da igreja no início do mundo cristão, relatou: no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Atos 16, 13. Sexto conceito. No livro de Atos, no Novo Testamento, Lucas menciona 84 vezes que o sábado era observado pelos seguidores de Cristo, todos abrangendo um período de 14 anos depois da ressurreição do Senhor Jesus. 2 sábados em Antioquia, 1 em Filipos, 3 em Tessalônica e 78 sábados em Corinto. Sétimo conceito. João, o último dos 12 apóstolos a morrer, guardou o sábado. Foi ele quem escreveu: no dia do Senhor achei-me no Espírito, Apocalipse 1:10. Oitavo,
De acordo com Jesus, o dia do Senhor é o sábado. Foi ele quem declarou, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mateus 12, 8. Então, de onde veio o domingo? Na Bíblia, o primeiro dia da semana nunca é chamado de domingo, nem é chamado de dia santo, nem existe qualquer indicação de que ele deveria ser separado como um dia de adoração. Só existem 8 textos nas Escrituras que falam do primeiro dia da semana. Se na Bíblia existe alguma ordem ou permissão para trocar do 7º para o primeiro dia da semana, essa permissão ou essa ordem tem que estar nesses 8 textos. Vamos fazer um exame bem crítico dos 8 textos que mencionam o primeiro dia da semana e vamos ver se existe alguma autorização bíblica para essa mudança. Primeiro, Mateus 28, 1 diz: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E aí, você achou que aqui existe alguma coisa indicando que Deus mudou o dia de adoração do sábado para o domingo? Está claro que não existe nada disso. Esse texto foi escrito no ano 62 depois de Cristo, 31 anos depois da ressurreição do Senhor Jesus. Ele só descreve que Maria Madalena e a outra Maria, a mãe de Jesus, estão esperando terminar o sábado de descanso para irem ver o corpo de Jesus. Ao contrário, esse é mais um texto que prova que após a morte de Jesus, o dia que se guardava ainda era o sábado. Em segundo lugar, Marcos 16, 2. Esse é o segundo texto que menciona o primeiro dia da semana. Ele diz o seguinte: E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. No verso 1, fala que elas esperaram passar o sábado. Esse texto também foi escrito 31 anos após a morte de Jesus. Mas em Marcos 2, 28, Marcos menciona que o sábado é o dia do Senhor e desconhece completamente o domingo. Terceiro texto é Marcos 16, 9. Ele diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Esse texto também foi escrito 31 anos após a ressurreição de Jesus. Mas ele também não fala nada sobre guardar o domingo. Dá até para notar que Jesus teve todo o cuidado de não violar o sábado nem na sua morte. Seus trabalhos de criação e de redenção, de resgate do homem, foram realizados honrando o sábado. Quarto texto que fala a respeito do primeiro dia da semana, Lucas 24, 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Lucas escreveu isso no ano 64 depois de Cristo, 33 anos após a ressurreição do Senhor. Não vemos nada nem ninguém dizendo sobre guardar o domingo, pelo contrário. Lucas faz questão de deixar claro, no capítulo 23, verso 56, o seu conceito sobre o sábado. Ele diz o seguinte: E voltando elas no sábado repousaram conforme o mandamento. Nosso quinto texto é João capítulo 20, verso 1, e diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Esse texto foi escrito no ano 97 depois de Cristo, 66 anos depois de Jesus ressuscitar. E também não diz nada a favor do domingo. Sexto texto, João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e trancadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e disse-lhes: Paz seja convosco. Esse texto não fala nada nem sequer se os discípulos se reuniram para o culto. Pelo contrário, só afirma que eles estavam ali escondidos por causa do medo que eles estavam sentindo. Só isso. Nosso sétimo e penúltimo texto é Atos capítulo 20, verso 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, falava com eles e prolongou o discurso até a meia-noite. Esta era a noite de sábado. Eles haviam passado o sábado todo juntos, como era o costume deles. E ao terminar o dia, no pôr do sol, e começar o primeiro dia,
o início da noite de sábado, Paulo, que teria que partir no dia seguinte, desejou usufruir da presença dos discípulos. E isso foi até a meia-noite. Você notou que Paulo evitou iniciar uma viagem no sábado, esperou iniciar o primeiro dia da semana? O 8º e último texto que se refere ao primeiro dia da semana diz o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Isso é 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Paulo sabia que os crentes de Jerusalém estavam em grandes necessidades e os discípulos decidiram socorrê-los. Paulo então decidiu pedir aos irmãos que todas as semanas em casa, e não na igreja, no primeiro dia da semana, fossem ajuntando alguma coisa, dinheiro, alimento, roupas, sandálias. Paulo estava organizando um trabalho de assistência social, e é só isso. Muito bem, aqui foram os únicos 8 versos da Bíblia onde aparece o primeiro dia da semana citado. Você achou que em algum desses lugares, algum desses textos, Deus mandou mudar o dia de guarda para o domingo? Achou que em algum deles existem provas de que os discípulos guardavam o domingo? Então nós voltamos à pergunta: quem mudou o dia de guarda e quando isso aconteceu? Bem, logo depois que Jesus subiu ao céu, o cristianismo começou a ser perseguido terrivelmente. Os grandes e terríveis shows de crueldade no Coliseu são muito famosos. Eram espetáculos de morte. Durante muitos anos, os cristãos foram perseguidos até a morte. Morriam homens, mulheres, crianças. O problema para Roma era que, apesar de perseguir e matar muitos cristãos, eles não conseguiam matar o cristianismo. O sangue dos cristãos que era derramado na terra era como semente que fazia com que aparecessem cada vez mais cristãos. Nenhum imperador romano, por mais poderoso que tenha sido, conseguiu vencer o cristianismo pelo medo. A perseguição foi em vão. Mas você conhece aquele velho ditado: se você não pode com eles, junte-se a eles. Se alguém quer falsificar dinheiro, vai ter que tentar fazer um dinheiro muito parecido com o verdadeiro. Assim, um imperador muito esperto decidiu que não iria mais lutar contra o cristianismo. Ao contrário, iria unir-se aos cristãos. Ele resolveu se declarar cristão e agora fez com que o cristianismo passasse a ser a religião oficial do Estado. O nome desse imperador era Constantino. Só que Constantino era pagão, amava outros deuses, guardava outro dia. A Bíblia para ele não era nada e ele amava ídolos. Assim, Constantino parou com a perseguição aos cristãos. E o que muitos na época pensaram que tinha sido uma bênção foi uma maldição. Isso porque Constantino começou a introduzir dentro do cristianismo as coisas nas quais ele acreditava. Aos poucos, ele foi fabricando um cristianismo que era a própria cara de Constantino. Constantino, que adorava ídolos, introduziu dentro do cristianismo a adoração de imagens, que não existia antes. E depois que o Novo Testamento já tinha sido completado e que todos os apóstolos já tinham morrido, no dia 7 de março do ano 321 da nossa era, Constantino o Grande promulgou a primeira lei civil acerca do domingo, ordenando que as pessoas do Império Romano, exceto os fazendeiros, deveriam descansar no domingo. Foi o primeiro decreto dominical, de 7 de março de 321. E ele dizia o seguinte: devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar, e todas as oficinas serem fechadas no venerável dia do sol. Quem assumiu a mudança? Bom, quem oficialmente assumiu a mudança do dia de descanso do 7º dia para o primeiro dia da semana foi a Igreja Católica. Um catecismo da Igreja Católica Romana, de Peter Geiermann, diz o seguinte: qual é o dia de descanso? Pergunta. Resposta: o sábado é o dia de descanso. Pergunta: por que guardamos o domingo e não o sábado? Resposta: porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo.
O profeta Daniel manda um aviso a toda a humanidade na Bíblia. Ele diz que haveriam poderes na terra mudando a lei de Deus. Daniel 7,25 diz o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E assim, o dia que era contado de pôr do sol a pôr do sol, passou a ser contado de meia-noite a meia-noite. E o mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, passou para guardar domingos e festas. Mas Paulo, o grande missionário e personagem principal da nossa série, ele que estabeleceu várias igrejas, ungiu diversos presbíteros e diáconos, empossou líderes na igreja, ele fez tudo isso, mas nunca falou ou fez nada que apoiasse a mudança do sábado para o domingo. Pelo contrário, em Éfeso e Corinto, ele guardou e pregou em 194 sábados, durante 3 anos e 9 meses. Só no Novo Testamento existem 59 referências ao sábado. Lucas escreveu sobre os Atos dos Apóstolos, especialmente os de Paulo, e também não falou nada de mudança do sábado para o domingo. Bem, se Paulo não falou em nenhuma oportunidade que o domingo ocupou o lugar do sábado, é porque ele não pensava assim. Agora isso é para você pensar profundamente. Depois da ressurreição, Cristo passou 40 dias instruindo os seus discípulos sobre o estabelecimento da igreja dele aqui na terra. E, no entanto, Jesus não disse nada a respeito de que o sábado foi transferido para o domingo por causa da sua ressurreição. Se realmente o sábado tivesse sido abolido ou mudado, você não acha que Jesus diria abertamente, aproveitaria a oportunidade? E isso aconteceu ao contrário. Preste atenção no que Cristo disse ao ver de uma maneira profética a destruição de Jerusalém, que ainda aconteceria uns 40 anos depois de ele subir ao céu. Está em Mateus 24:20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no dia de sábado. E você sabe em que dia Jerusalém foi destruída? Numa quarta-feira. Agora preste bastante atenção em declarações que nós retiramos de diversas religiões a respeito do sábado e da lei de Deus. Todas as citações foram extraídas de livros ou manuais das próprias igrejas que serão mencionadas. As fontes vão aparecer no texto na tela. Se você quiser, também poderá receber uma cópia gratuitamente da nossa palestra ou da série na sua casa. Basta entrar em contato conosco e nós iremos enviar. Congregacionalistas dizem o seguinte: não existe na Bíblia mandamento que requeira de nós a observância do primeiro dia da semana como sendo o sábado cristão. Metodistas, é certo não haver mandamento para o batismo infantil, tampouco há para santificar o primeiro dia da semana. Luteranos, a observância do domingo não se baseia em nenhum mandamento de Deus, mas sim na autoridade da igreja. Presbiterianos, Deus instituiu o sábado na criação do mundo, separando para este fim o 7º dia e impôs sua observância como obrigação universal, moral e perpétua. Pentecostais, a Bíblia nos mostra a sagrada lei de Deus. Faça isto, não farás. Êxodo capítulo 20. E essa lei deveria ser observada, cumprida rigorosamente. Batistas, cremos que a lei de Deus é a base eterna e imutável do seu governo moral. Que essa lei é santa, justa e boa. Que um dos principais objetivos do Evangelho é o de libertar os homens do pecado e restaurá-los em Cristo a uma obediência sincera dessa santa lei. Mormons, há aqueles que gostariam de destruir o Decálogo ou os 10 mandamentos. Tais mandamentos não foram abrogados, nem anulados, e estão em vigor hoje, da mesma forma como estiveram pronunciados em meio aos trovões no Monte Sinai,
embora não sejam observados. Católicos, nós, católicos romanos, guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo e por ordem do chefe da nossa igreja. E então, o que você achou disso tudo? Foi citada a sua religião aqui também? Se a sua religião acredita nisso, o que você está fazendo com a sua vida? O que você vai fazer daqui por diante? Mas pense bem, a palavra de Deus não seria o suficiente para que você obedecesse? Mas será que o sábado de hoje ainda é o mesmo 7º dia da semana desde o Éden? Podemos afirmar sem qualquer medo de errar que a semana de 7 dias ficou inalterada desde a primeira semana do Éden? Deus, que estabeleceu a semana no Éden, uma semana de 7 dias, fez com que o tempo se passasse e nada mudasse. De Adão a Moisés, 2.500 anos se passaram e nada mudou. Semana de 7 dias. De Moisés a Jesus, nada mudou. 1.500 anos se passaram. E de Jesus até hoje, também não mudou nada. A semana permanece com 7 dias. 2.000 anos se passaram e o ciclo semanal nunca foi alterado. Do Éden até hoje, somando tudo, 6.000 anos e a semana continua a mesma. Veja mais uma coisa intrigante. Você sabia que não existe nada na natureza que determine um ciclo semanal de 7 dias? E o mais incrível é que a semana de 7 dias é aceita em todo o mundo e desde a antiguidade. Ninguém nesse mundo poderia dizer que isso aconteceu por acaso. Mesmo os países que não acreditam na Bíblia e no relato de Moisés, no Gênesis, se você tem dúvidas sobre o que eu estou dizendo, então veja o que a Enciclopédia Britânica diz. A semana é um período de 7 dias, não possuindo nenhuma relação com os movimentos celestes. Mas foi ela empregada desde os tempos mais remotos, até sem registro, a não ser na memória, em quase todos os países do Oriente. Aqueles que rejeitam a narrativa mosaica ou de Moisés se sentirão embaraçados ao atribuir-lhe a origem à probabilidade. O que você achou disso? Mas veja outra citação. A divisão do tempo em semanas não só não é natural, mas é, em certo sentido, antinatural, visto que 7 não é uma divisão exata, quer do mês, quer do ano. Entre os sábios do Egito, os sábios indianos, os sábios árabes, os assírios, entre as tribos adoradoras dos espíritos maus da África, entre os índios do continente americano, que outra teoria poderia se explicar, a não ser a suposição da instituição do sábado, surgimento da raça? Eu acho que a grande pergunta é: o que você faz com a verdade quando você a encontra? Se o que você queria eram provas bíblicas, históricas, se você só precisava de alguém que lhe mostrasse evidências, então elas estão todas aí. Em 6 programas, procurei deixar bem claro o assunto. Tenho certeza de que a palavra de Deus não deixa sombra de dúvidas. Agora, a única pergunta que ainda fica no ar é: o que você vai fazer com essa verdade? Infelizmente, essa é uma pergunta que nem eu nem Deus podemos responder. Cada um é dono da sua própria liberdade de escolha. Deus nos fez assim. Muito mais do que provas, do que uma obrigação de cumprir algo estabelecido por Deus, o que a gente vê em todos esses 6 programas da série é a grande preocupação que Deus tem conosco. O seu amor em tentar nos proteger num mundo cheio de estresse, de depressão. O que nós vemos, acima de tudo, é um Deus tão amoroso que para tudo e proporciona para nós 24 horas de descanso. E é por isso que a gente fica tão feliz quando na sexta-feira vai chegando aquela horinha do pôr do sol, porque ali começa o sábado bíblico, ali começa o dia de descanso, ali começa o dia de bênção, onde Deus, ao pôr do sol, nos chama para 24 horas com Ele. Hora feliz do
bênçãos de paz, amor e luz para os fiéis. Vinda, Senhor, vimos a Ti com gratidão para cantar em Teu louvor. Oh, como é bom aqui sentir Teu divinal e eterno amor. Dá-nos, ó Deus, o Teu perdão, graça e poder, ó bom Senhor. Agora eu quero terminar reforçando a maior de todas as verdades que foram ditas aqui durante essa série. Se ao aprender tudo isso sobre o sábado, você sair pensando que deve guardar o sábado para se salvar, eu terei falhado completamente no meu papel de mensageiro. Nunca se esqueça, nós somos salvos unicamente pela graça, nunca por obras da lei. Mas se você entendeu que ser salvo por Jesus é tão maravilhoso, que eu, ao ser transformado por Ele, passo a desejar fazer a vontade dEle e passar mais tempo com Ele, então você está no caminho certo. Que tal nós inclinarmos a nossa fronte agora e orarmos ao Senhor? Que tal pedirmos a Ele que abra a nossa mente, o nosso coração e que abra o caminho por onde nós devemos passar? Querido Deus, ao olharmos para a Sua palavra, Senhor, ela está tão clara. Ao olharmos para a nossa vida, Senhor, ainda restam sempre dúvidas, momentos da nossa vida, situações difíceis, ainda, Senhor, obstáculos a serem transpostos. Toca, Senhor, a nossa vida e o nosso coração, desfaz as nossas dúvidas, mostra-nos o caminho que nós devemos percorrer. Acima de tudo, Senhor, atende aos Seus filhinhos necessitados que precisam do Seu apoio, precisam de passar mais tempo com o Senhor, que possam parar para sentir as Suas bênçãos especiais. Permanece conosco também, Senhor, e une-nos a todos nesse mundo como irmãos em Cristo que nós somos. Em nome de Jesus. Amém. Aqui termina a nossa série de 6 programas, essa série especial 24 horas de descanso. Mas não termina o Está Escrito. Eu vou estar aqui esperando por você na próxima semana com um assunto especial, momentos felizes que nós vamos passar juntos. E até lá, vá se lembrando a cada dia. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hora feliz do povo